qual é a diretriz da nossa vida? É uma pergunta muito séria. Muitos de vocês aqui, trabalham, graças a Deus, ocupam boas posições nas empresas. Outros são advogados, outros são médicos, outros trabalham como professores, enfim, todos vocês têm um trabalho. E nós sabemos que dentro do trabalho nós temos diretrizes. E aquilo que se pede dentro da empresa é que se siga aquelas diretrizes. E essas diretrizes são o que norteiam também o nosso comportamento do ponto de vista da nossa vida profissional. E não tem nenhum problema. Quem quer lucro vai ter que fazer um equilíbrio entre a despesa, a receita, vai ver quanto custa, quanto não custa, a concorrência de lá e daqui, e por aí vai. E aqui não joga sentimento, aqui joga a razão objetiva daquilo pelo qual se deseja alcançar, qual é o caminho que deseja chegar até ali. E isto é muito profundo. Só que eu percebo que do ponto de vista da espiritualidade, do ser cristão, isto para nós não é muito claro. Porque muitas vezes nós deixamos o Evangelho de lado na nossa vida para seguir as coisas que nós pensamos ser corretas, não o que Jesus propõe. E por isso, muitas vezes, nós utilizamos ou muito a razão ou muito o sentimento. E isto aqui é muito perigoso, porque a vida cristã, ela é integral. Nós somos chamados a usar a nossa mente, como está na oração da coleta de hoje, e também nós somos chamados a utilizar as outras características que nos são próprias. O nosso sentimento, a nossa psicologia, o nosso corpo, tudo aquilo que o Senhor nos deu. E aí a pergunta que nos vai fazer é, ok, e qual que é o ponto decisivo pelo qual o cristão caminha? Se nós pararmos para pensar no Evangelho de hoje, nós poderemos ter muita dificuldade. Porque o Evangelho é muito exigente. Jesus vai dizer que nós temos que perdoar os inimigos, que rezar por aqueles que nos perseguem. Já fez isso hoje, por exemplo? Nós vamos perceber que tudo aquilo que o Senhor nos propõe no Evangelho de hoje é uma proposta que se não tem uma diretriz clara, ela poderá ser destruída ou pelo nosso sentimento desordenado, ou por uma razão desconectada de Cristo. Aí aqui podemos lembrar também a encíclica do Papa João Paulo II, A Fé e a Razão. Não quero entrar nisso, mas o que eu quero levar em consideração é que o homem terrestre e o homem celeste, eles vivem juntos. O desafio nosso é equilibrar isto. O homem terrestre, aquele criado por Deus, Adão, o homem segundo a natureza, se torna celeste quando, dentro desta natureza, Deus assume a nossa humanidade e nos coloca como participantes da vida dele. E o nosso desafio é equilibrar isto aqui. Volto a dizer, por isso que ser cristão é muito difícil. Muito difícil, sobretudo quando nós desequilibramos uma coisa e outra. E aí a pergunta que vamos tentar responder então é esta: qual que é a diretriz? Qual que é a medida? A medida para nós cristãos é a cruz. Está aqui. Tudo isso que Jesus nos pede no Evangelho de hoje, nós vimos acontecer na cruz dele. Jesus vai nos falar que nós temos que amar os nossos inimigos. Quando ele morre na cruz, ele morre inclusive pelos inimigos dele. Ele foi esbofeteado, ele foi caluniado, ele foi torturado,
cuspiram na cara de Cristo, flagelaram Cristo, e do alto da cruz, ele reza ao Pai: perdoa-lhes, perdoe-os. Se a nossa medida não for essa, tem algo errado com o nosso cristianismo. Tem algo errado com o caminho que nós somos chamados a viver. Porque tudo aquilo que nós somos, recebemos de Cristo na cruz. E atenção, quantas vezes eu e você não agimos como inimigos de Cristo? Quantas vezes fomos chamados a amar os nossos inimigos e nós, na verdade, queríamos nos vingar dos nossos inimigos? Queríamos dar bofetadas nos nossos inimigos. A nossa medida não é do mundo. A nossa medida é a cruz, que nos comunica toda a herança, e esta herança que culmina na vida nova do Senhor. Jesus Cristo vai dizer que nós temos que rezar por quem nos persegue. Em geral, nós falamos mal de quem nos persegue. Nós não conseguimos, ou porque somos levados por um super sentimento desordenado, ou por uma razão calculista, nós perdemos o fato de que a oração é a nossa principal arma para vivermos aquilo que recebemos como herança da cruz do Senhor, que é a vida nova. E aqui é que nós vamos entender aquilo que nos diz São Paulo: quanto a nós, devemos gloriar-nos da cruz. O nosso orgulho é viver na medida que a cruz nos propõe, não na medida que o mundo nos propõe. Imagina se a nossa comunidade cristã começasse a viver dentro desta lógica, dentro desta dinâmica nova, que é a dinâmica da cruz. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Qual é a nossa medida? É a cruz de Cristo, e portanto a capacidade de doar-nos para o outro. E atenção, o doar-se para o outro aqui não é ser bobo. É sempre dentro de uma lógica, sempre dentro de um contexto. Porque nós nos doamos e damos a nossa vida, como Cristo nos pede, para o nosso inimigo, para quem nos persegue, para que ele seja transformado, para que ele deixe de participar da lógica do mundo e venha participar da lógica de Deus, e que venha participar da lógica da vida nova que nos foi dada pelo Senhor na cruz. Vida nova que hoje nossas crianças participarão. Quando papai e mamãe trazem o filho para a igreja, eles querem dar a este filho a vida nova. A maior dor que um pai e uma mãe pode ter é perder um filho. E se alguém aqui passou por isso, poderia dar um testemunho muito forte para nós. Mas quando os filhos são batizados, eles passam a participar da vida nova, da vida eterna. E esta vida eterna não é o dia que nós morreremos. Esta vida eterna já tem uma fonte dentro de nós. Fonte essa que nasce da fonte batismal, onde nós somos configurados à cruz do Senhor, onde passamos pela morte eterna e passamos a viver algo novo. E por isso que, como cristãos, o nosso chamado é o chamado de viver com a consciência de que em nós age uma vida nova, e o nosso parâmetro é a cruz do Senhor. Não conta mais o que eu sinto ou o que eu não sinto. Alguns poderão até nos chamar de bobos por causa disso. Alguns poderão nos julgar de maneira errada por causa, mas não tem problema. Aquilo que conta é a cruz, e ela que nos dá a diretriz. Tertuliano, que não é santo, Tertuliano, quando vai dizer sobre este evangelho, ele diz assim: amar os amigos é virtude, amar os inimigos é cristão. E veja que Jesus Cristo nos amou, hein? Nós que poderíamos ser inimigos dele, e que muitas vezes agimos como inimigos de Cristo, ele nos amou e nos ama.
A mesma coisa aqui no Evangelho vai dizer: dê e não queira nada em troca. Vocês já pararam para pensar que por causa da cruz nós recebemos graça sobre graça? E Jesus Cristo dispõe graça para nós o dia inteiro, a cada segundo. E o que nós fazemos com a graça que o Senhor nos dá? Será que vivemos a profundidade desta vida nova, desta graça de Cristo? Ou jogamos a graça que o Senhor nos dá fora? E aqui, padrinho e madrinha, vocês são chamados a ensinar, junto com os pais, aos seus afilhados, a responderem à graça de Cristo. O que não é uma coisa fácil, porque exige paciência. E já vos digo, se vocês não quiserem fazer isso, pode renunciar de ser padrinho hoje, sem nenhum problema. A gente arruma outro, eu viro o padrinho deles. Não, tem que falar mesmo, porque não é uma brincadeira. Ser padrinho e padrinha não é cumprir um ato social. Ser padrinho e padrinha é entrar dentro de uma lógica de vida nova e comunicar a essas crianças a tarefa de responderem aquilo que elas receberam, que é a graça do Senhor, que nasce da cruz e da ressurreição de Cristo. Senão, ser padrinho e padrinha só se torna algo social, e não é isso, não é essa a proposta. A proposta é tornar-nos encarregados de levar essas nossas crianças a compreenderem a dimensão nova de que elas vivem a partir do batismo. Dimensão nova que nós, como comunidade, também somos chamados a comunicar para as pessoas. E sair da lógica do mundo é um desafio. Como exemplo, me refaço a Santa Teresinha do Menino Jesus. Com muita honestidade, no livro A História de uma Alma, ela conta o episódio de uma irmã a qual ela não tinha grande simpatia. E que dentro do convento as irmãs também não tinham toda essa simpatia. Santa Teresinha, o que faz diante desta situação? Começa a se dedicar a esta irmã. Veja, o sentimento dela era um sentimento de raiva diante daquela irmã. Mas o sentimento não conta. O que conta é a diretriz, a cruz de Cristo, aquilo que norteia a vida dela. Santa Teresinha, então, vai colher maçã, colhe as melhores maçãs, coloca lá para as irmãs, para essa irmã específica, coloca mais comida no prato dela, vai costurar sem que a irmã soubesse as coisas para ela. Na hora que aquela irmã caiu doente, Santa Teresinha esteve ao lado dela, abria a porta do quarto, a janela, cuidava, rezava com ela, indo contra a sua natureza de mulher velha, ou seja, a natureza decaída, os sentimentos desordenados, e colocando ali a cruz de Cristo. Olha a profundidade, porque quando aquela irmã que estava doente estava para morrer, ela disse assim: alguém aqui me amou. Este alguém foi Teresinha do Menino Jesus. Essa é a medida. É essa a medida. Se você não quiser perdoar alguém, sinto te informar, meu irmão, o seu caminho está muito errado. Se você não quiser viver segundo aquilo que a cruz nos propõe, o seu caminho está muito errado. Mas atenção, repito, não é ser bobo. Nós vivemos segundo aquilo que a cruz nos propõe para a transformação. Para que os nossos inimigos se tornem os nossos amigos. Para que os nossos inimigos, eles consigam entender a dimensão e a profundidade daquilo que é o nosso orgulho, que é a cruz do Senhor, que é a esperança de ressurreição. E é sobre essa esperança que nós caminhamos. Nós não vivemos e não podemos viver um cristianismo de fachada, é muito fácil. As pessoas vão dar bofetada na nossa cara, e tudo bem, mas nós vamos dar um testemunho profundo. As pessoas vão falar mal de nós, tudo bem, nós vamos dar um testemunho diferente. O testemunho do perdão, o testemunho de quem reza por quem fala mal da gente, testemunho de quem reza, de quem nos dá bofetada na cara, testemunho de quem é falso com a gente, testemunho de quem não nos ama. A gente reza por essas pessoas.
A gente muda o nosso modo de pensar. Não é o critério do mundo. E aqui nós vamos entender o nosso equilíbrio de homens e mulheres novos, que vivem a natureza redimida, a natureza humana redimida por Cristo, e portanto vive a graça desta graça celeste. E é capaz de caminhar no mundo dentro desta dinâmica, desta que é uma dinâmica nova. Ou nós vamos continuar se debatendo com os nossos desequilíbrios, que aí depois se torna desequilíbrio mental, desequilíbrio não sei o que, desequilíbrio na nossa casa, desequilíbrio em tudo que é lugar. Qual que é a diretriz da sua vida? Qual que é o caminho que você pretende percorrer? Termino com uma imagem, quando eu falava das coisas culturais, não? Que ontem, antes de dormir, meditando o evangelho de hoje, me veio na cabeça que é uma imagem de Giotto. Giotto é um pintor mais ou menos de 1200, 1300, e lá na Itália ele pintou muitos lugares bonitos. Por exemplo, quando você vai visitar Assis, na Basílica de São Francisco de Assis, é toda pintada por Giotto. Giotto pintou também a Capela di Scroveni, fez algumas pinturas em Nápoles, enfim. Ele, antes de Michelangelo, ele é um precursor de Michelangelo, não? E Giotto tem uma pintura sobre a cruz que fica no Museu do Louvre, na França. Se você for para Paris, vale muito a pena visitá-lo. É muito grande o museu, mas tem essa pintura de Giotto que é muito bonita e que mostra a cruz de Cristo, e a cruz muito iluminada. A cruz do bom ladrão, e o bom ladrão com a auréola já de santo. Jesus com a auréola. Nós vamos ver que o fundo, que é o céu todo escuro, e embaixo da cruz estão todos, os amigos e os inimigos de Cristo. Os inimigos como que olhando a cruz de um modo indiferente, como algo espetacular, mas no sentido negativo da palavra. Aos pés da cruz, Maria, João, discípulo amado, mas Giotto coloca aos pés da cruz, sempre, é interessantíssimo, Maria Madalena. E observe que Maria Madalena é representada por Giotto com vestes de realeza. Ela era prostituta. Era uma mulher que vivia a vida, que quase morreu por isso. Jesus Cristo perdoou os pecados de Maria Madalena. Maria Madalena teve como medida Cristo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ela estava, Giotto representa ela abraçada aos pés da cruz. E Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Este é o nosso projeto de vida. Sabemos que somos perdoados por Cristo. Sabemos que carregamos a nossa cruz com Cristo. E essa cruz nos transforma em homens novos, mulheres novas, iluminados e capazes de transformar o mundo, não com os nossos desequilíbrios, mas com o critério que a cruz do Senhor nos dá. E aí agora você vai entender todo o evangelho de hoje. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.